Glória a Deus. Amados, vamos dar sequência ao que nós estivemos ministrando uns tempos atrás aí, nós compreender muito mais a vontade do Senhor e como está em obediência ao Senhor. Por isso que eu tenho falado para a igreja, é importante nós conhecermos a vontade de Deus, o que agrada e o que não agrada ao Senhor, para termos tranquilidade no nosso caminhar e segurança também. Veremos essa continuidade, Números, capítulo de número 13, do verso 25 em diante. Aqui nós vamos ver, amados, a situação do povo, e nós vamos ver Josué e Caleb, quando e os demais vão espiar a terra, a condição do povo e a condição desses dois homens, e nós vamos ver pela posição desses dois homens o que Deus ele fez, e a consequência daqueles que foram contra, desistindo. Ao cabo de 40 dias, voltaram a espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, mostraram-lhes o fruto da terra. Nessa maneira eles ficaram 40 dias espiando a terra, observando, para trazer o relatório para o povo e para Moisés e Arão. Relataram a Moisés, disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. E mostraram o fruto, e Deus, na verdade, mostrou esse lugar para o povo realmente conquistar. E tinha situação, que nós vamos ver através das Escrituras, que o povo não teve que guerrear, o povo não teve que lutar, mas nessa situação, amados, o povo teria que lutar pela terra. Assim como você deseja alguma coisa, você conquista, você luta para conquistar, não é assim? Então, nesse caso, amados, nós veremos aí o porquê da dificuldade deles. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Por que devora a terra? Eles viram ali. Na verdade, não era só eles que estavam tentando conquistar essa terra, porque era terra boa. Então havia lutas, guerras para conquistar essa terra. Então é isso que eles viram nessa situação. E também vimos gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação. Agora vai começar a dificuldade. O porquê, vocês vão entender. É uma situação que Deus está mostrando para nós evitarmos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Lembra que eu te disse
a situação de Miriam se levantou, e Arão também. Miriam já ficou leprosa, Arão já correu, pediu misericórdia e foi poupado. Aí vem Coré contra Moisés, aí vem os príncipes, depois um tumulto. Nessa brincadeira, amados, 14.950 pessoas morreram, o Senhor ceifou. É o que a gente tem mostrado para vocês. Então, vê como Deus reage a certas situações, tá, amados? Então, o povo todo murmurou. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito. Olha só que situação, né? Ou mesmo neste deserto. Mas acabaram morrendo no deserto por causa dessa situação, da incredulidade, porque Deus mostrou para eles todo o poder. Eles não estavam escravos no Egito, Deus não fez as maravilhas, o poder de Deus não agiu, não foi tirado esse povo de lá, mas quiseram voltar, né? A primeira dificuldade, nós queremos voltar. Vamos lá. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? É a mesma situação hoje, amados. Nossa, na igreja, você já chegou a Cristo, foi liberto, é a mesma situação do que querer voltar no pecado, amados. Querer voltar para o mundo. É essa a situação que o povo de Israel se encontrava. O coração do povo estava dessa forma. Aí as pessoas vão dizer: ah, mas Deus é radical, Deus pune. Mas por que Deus puniu? Porque Ele se revelou, mostrou todo o poder. E outra, a presença de Deus estava no meio deles, gente, tá? Eles viram a coluna de fogo, eles viram, tá, a nuvem acompanhando eles todo momento, tá? E diziam uns aos outros: levantemos um para nosso capitão e voltemos para o Egito. Que situação difícil. Isso mostrou a incredulidade do povo, né? Então são situações que às vezes, amado, você tem que lutar pelo seu desejo. Mas hoje as pessoas estão numa facilidade tão grande: faz por mim, né? Se ele tem condição financeira, fulano, vem cá, faz por mim, o dinheiro está aqui. Então, amado, mesmo sendo servo do Senhor, ele precisa fazer o quê? Muitas vezes lutar, né? Enfrentar a dificuldade. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, olha só como foi consciente, amado, a consciência desse homem. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes, foi orientado o povo, contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto com o pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação, veja só a atitude, foi mostrada a realidade, para voltar ao Senhor, confiar no Senhor. Mas olha a atitude do povo, depois aí a gente vê a consequência. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Vê que situação? A contrário, o povo não gostou, mata eles. Então era essa situação. Foi a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Foi a mesma situação que aconteceu com Samuel. Estava guiando o povo: nós não queremos mais o governo do Senhor, queremos um rei igual às outras nações. E com Jesus foi a mesma coisa: nós não queremos esse, nosso rei é César. Recusaram Jesus. Aí olha para o povo ver a consequência, né, amados? Disse o Senhor a Moisés:
Até quando me provocará este povo? Até quando não crerão em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Olha o que Deus está mostrando. Deus fez todos os sinais, abriu o mar para eles passarem, amados. Então Deus está mostrando tudo para o povo. Então, amados, vemos que o quê? Não temos desculpa. Hoje o povo está vendo os milagres do Senhor. Hoje o povo está ouvindo a palavra do Senhor, mesmo assim o coração muitas vezes está endurecido para o Senhor. Muitas vezes o povo quer o quê? Bênção. O povo está olhando o material e não o espiritual, e não a eternidade. O povo está focado no quê? No passageiro, amados. É esse o cuidado que nós temos que ter aqui. E outra, observar o que o Senhor está falando. Por que aquele povo pecou? Por que eles foram punidos? Pela atitude deles. Que a nossa atitude não seja igual a eles, tá, amados? É confiando no Senhor. Lembra que eu disse aqui o que eu já falei para vocês na visita da pessoa? Onde é que está Deus? É a mesma situação, amado. Onde é que está Deus? Como é que você acha que Deus vai estar vendo e ouvindo um negócio desse? Ou você confia, amado, ou não confia. Se não confia, você está fora. Então o Senhor chama você para confiança. Por isso que as Escrituras estão mostrando tudo isso para nós, amados. O que aconteceu no passado, a bênção, os cuidados do Senhor, a proteção do Senhor, os milagres do Senhor. Agora temos que lutar, o povo teve que lutar em momentos que tiveram que lutar, mas isso não quer dizer que Deus abandonou, tá? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Olha só, Deus já estava escolhendo Moisés, é a segunda vez que Deus já está escolhendo Moisés para de Moisés fazer uma nova nação, tá, amados? Assim como foi de Abraão, tá? Começou a nação ali por a escolha de Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra, a sua descendência. Tá? É isso que nós vemos aqui. Deus tinha prometido, mas vamos ver essa atitude também de Moisés. Respondeu Moisés ao Senhor, embora eu disse verdade aqui. Os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo no meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, Senhor, está no meio deles, povo que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Aí, tudo isso acompanhando o povo, e mesmo assim se levantam contra o Senhor. Tá, amados? E pode passar gerações e mais gerações, assim nós vamos ver como está lá em Apocalipse. Cristo vai estar reinando e vai se levantar, Satanás vai ser solto e vão se levantar contra o Senhor. O que o Senhor está mostrando para nós? Essa é a mente do povo, amado. É o coração da maioria do povo. Se matares este povo como um só, que Deus lhe exterminar tudo. A gente, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto, tá? Então essa situação Moisés fala com o Senhor. Veja só, Deus ouviu, mas no fim cumpriu o que Deus tinha determinado, só protelou, amado, a morte deles, tá? Eles ficaram no deserto. Agora nós vamos entender, amados. Vamos adiantar um pouquinho aqui para você entender. 40 dias ficaram espiando a terra, né? 40 dias. E quanto tempo o povo ficou vagando no deserto? 40 anos. Cada dia Deus puniu esse povo com um ano a mais, tá? 40 anos ficaram no deserto por castigo. Aí você vai olhando, Deus está mostrando isso para nós, amados, nos edificarmos, confiarmos nele. Aí tá, vamos continuar. Agora, pois, rogo que faças do meu Senhor se engrandeça como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta a culpa. Olha só, Deus perdoou o povo? Perdoou.
mas não inocentou a culpa da incredulidade. Tá, amados? Olha só. E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor, segundo a sua palavra, eu lhe perdoei. Olha só, tá? Senhor, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e todavia me puseram à prova. Lembra que eu disse aqui que muitos coloca Deus na parede, faz prova do Senhor. Cuidado com certos tipos de prova, amados. Às vezes as pessoas olham lá quando o Senhor fala do dízimo e oferta, provai-me nisso, diz o Senhor. Cuidado para você não ir para um outro campo, amado, e está provocando a ira de Deus, tá? Por isso nós temos que conhecer muito bem a palavra do Senhor, a direção do Senhor para nossas vidas, para não errarmos. Ele diz mais: todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Olha só. Então nós vemos Josué e Caleb, e só entraram na terra prometida de 20 anos para baixo. Tá, amados? 20 anos para cima, morreu tudo no deserto. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, quer dizer, confiança, fidelidade ao Senhor, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Olha só. Então Deus está olhando o que, amado? A sua confiança. Deus está olhando, o Senhor está olhando o seu coração, a sua fé, a sua crença nele, no poder de Deus. Desde a antiguidade ele está mostrando ao povo, e nos dias de hoje está também. Mas aonde está o coração das pessoas? E aí que a situação é difícil. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã o rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Por quê? É ali que tinha que ficar, no deserto, tá, amados? Na verdade era tão simples confiar no Senhor, e talvez o próprio Senhor lutasse por eles e entrasse na terra, tá? Então o que nós vemos aqui, amado, é a incredulidade das pessoas. Não chegaram, na terra prometida, a qual foi prometido a eles, tá? Então muitas vezes as pessoas estão confiando: Deus prometeu, Deus vai cumprir. Ele vai cumprir se você fizer a sua parte e permanecer, irmãos, tá? Essa realidade Jesus disse: se eu estiver em você, você em mim, tá? Então o que nós temos que observar da palavra do Senhor é permanecer no Senhor e fiel a Ele, tomar cuidado, amado, para não entrar em conversa de homens, em proposta de homens, tá? São situações aí que às vezes as pessoas, pela atitude, até ingenuidade talvez, as pessoas não estão percebendo que estão afrontando o Senhor, tá? As pessoas não estão se dando conta. Vocês entenderam aqui, amados, como o Senhor está mostrando a todos nós que devemos confiar? O Senhor mostrou todo o poder ao povo de Israel, tirando eles da escravidão. Houve incredulidade, quiseram voltar, houve desconfiança do Senhor. Por que eu tenho falado que eu não ajo de certas maneiras aqui? Por quê, amado? Porque eu posso estar colocando vocês em perigo, numa situação de desconfiar de Deus, tá? E outra, acelerar o que eu tenho que fazer. Não é assim não, amado. Nós temos que obedecer.
acontecer. Deus faz quando Ele quer, se Ele quiser. Tá? Então são situações aí muito perigosas para todos nós. Assim como o povo de Israel, Deus está dando toda a dica. Mas às vezes, amados, as pessoas não querem olhar por esse lado. Ele quer ir lá onde está a bênção. Lembra que eu falei para vocês aqui que teve uma época que eu estava fazendo até com outro pastor lá uma programação na rádio. Eu era na época evangelista e ali a pessoa atingia o telefone. Irmão, tinha uma palavra para a pessoa, tinha uma caixinha já com um monte de folhinhas ali. Aí eu tinha uma palavra, aí eu fui abrir a Bíblia e o pastor falou: não é a Bíblia, não, é aquela caixinha ali. Aí eu peguei, tirei, depois que eu fui perceber, né, eu tirei um papelzinho daquele e falei: então leia. Aí peguei e li para a pessoa: que maravilha, vitória. Aí eu tirei todos aqueles papelzinhos, irmãos. Fui ler um por um, era só bênção. É isso que as pessoas querem ouvir. Eu falei: ele não quer ouvir a palavra? Espera aí que eu vou tirar a palavra. Não, ele já me conheceu. Não é assim, mas como não é assim? Então, irmãos, as pessoas estão falando que as outras querem ouvir. Agora, a verdade do Senhor é que nem eu fui ministrar na igreja e pastor: esse pastor é diferente, viu? Já foi alertando o povo, para não ficar chocado. A palavra choca. Pelo amor de Deus, eu não posso falar a verdade para o povo? Vocês não ouvem a verdade? Estão escandalizados? Mas quando se escandalizaram, foram embora. Mas estão escandalizados com a palavra, com a verdade do Senhor. A partir do momento que eu menti, minha cabeça já foi na guilhotina. Tá? Vocês entenderam aqui, amados, o que aconteceu com o povo de Israel, por que caminharam no deserto e por que muita gente hoje está com a situação difícil. Tá? Não estou dizendo que às vezes a situação difícil Deus te abandonou, não é isso não, você está em pecado. Muitas vezes Deus quer te abençoar, gente. Existem situações adversas aí, tá? Muitas vezes Deus prova você porque a bênção está chegando, Ele quer ver o seu coração. E muitas vezes vem a punição, amado, pela incredulidade. Tá? Em todo momento que eu falo para vocês, confia em Deus. Mas pastor, a casa está caindo. Confia em Deus. Confia no Senhor. Quem pode livrar é o Senhor. Mas eu vou perecer. Na presença de Deus ninguém perece, amado. Se você fechar os olhos carnais, é o milagre espiritual. Se você estiver no Senhor, você estará com Ele eternamente. Sem Ele é sofrimento e ranger de dentes. Ele deixa bem claro. Tá? Então a condição nossa é confiar no Senhor. Ele está mostrando, dando todas essas dicas desde o passado, tá? Para que nós não entremos nessa situação. Tá? Esses 40 dias, cada um dia, Deus deu um ano para esse povo aí. Foi 40 anos caminhando no deserto, a promessa estava logo ali. Mas tiveram que voltar e caminhar no deserto, ali pereceram. Depois que pereceram, Deus falou: agora vocês vão, agora vocês entram. Tá? Então, muitas vezes, amados, a bênção está a um passo e a pessoa desiste. E hoje, eu estava até, quando eu estava meditando essa palavra, eu estava pensando nas pessoas que a gente já conhece. Aí você olha e fala: meu Deus, por que a vida está difícil? Quantas vezes já murmurou diante do Senhor? Quantas vezes já reclamaram diante do Senhor? Puxa vida! E sabe o que eu vejo hoje, amados? As pessoas, na verdade, estão ousadas, não respeitam autoridades, nem civis, né? Não respeita a Deus, e as pessoas estão achando que está em cima da carne seca. Então são situações perigosíssimas. E aquilo que eu falei para vocês, e sejam prudentes. Falei: fulano vai cair, ciclano vai cair, Beltrano também vai cair, ele também vai cair. Já começou. Tem uns 3 aí que já caíram. Aí a pessoa: mas você, é evidente, mas é só você conhecer aquilo. É só conhecer a palavra, quem é Deus, Ele está mostrando quem Ele é. Mas sabe o que acontece? Por que as pessoas não enxergam isso? Só vai procurar a bênção na Bíblia. É aquilo que eu falei, a caixinha da promessa lá, da rádio, só tinha bênção. Muitas vezes o pessoal olha a Bíblia, onde tem justiça, o juízo de Deus, ele não quer olhar.
Ele não quer saber o que está acontecendo ali, por que Deus está agindo. Só vai falar, Deus é justo. Tá? Então são situações que, volta e meia eu estou falando, só para vocês entenderem que a coisa não é simples. Lembra quando, sempre estou falando aqui de Davi, quando a arca, eles tiveram encontro com a arca, pegaram a arca, colocou num carro de boi novinho, aquela festa toda, todo mundo feliz porque a arca tinha voltado, não é assim? Deus estava recebendo? Não. Aí é que está, mano. Então são situações que às vezes as pessoas estão longe da realidade porque não conhecem o Senhor, só busca a bênção e não vê o juízo de Deus. Por que eu sempre estou ensinando vocês aqui? Vocês são pais, não são? O que você ensina, filho? Cuidado, filho. Olha, é isso que Deus está falando aqui. É o que eu estou falando, perdão. É o que eu estou falando para vocês. Tá? É o que eu estou falando para vocês. É o que Deus está mostrando. Cuidado, filho, cuidado. A forma da pessoa está confrontando Deus e achar que está tudo bem. Porque ele acha que Deus é como nós aqui. Tá? Então, falta de respeito, falta de zelo, temor, só vai dar no quê? Na coisa errada. Quando a pessoa fica ousada, foi isso que Cristo mostrou dos líderes daquele povo. Tomaram conta das coisas de Deus e assumiram como se fosse deles. Tá? E hoje está acontecendo a mesma coisa. Vocês não são meus servos. E muitas vezes, amados, se eu não souber lidar com vocês, já fui. Entendeu? Então são situações que tem que ter o temor. Porque quando eu fui ministrar lá sobre os obreiros, mostrei o que é, simples palavra, mostrei na realidade o que é obreiro. Só servir, acabou. É serviçal, é você servir. E isso, você servindo, você é o maior de todos. O que serve é o maior de todos. Infelizmente é um contraste com a nossa visão. As pessoas hoje que estão lá em cima são reverenciadas, que as pessoas consideram como grande. Para o Senhor não é esse o grande. O grande é aquele que serve. Vê como é diferente as coisas do Senhor diante das coisas do mundo. Embora, lógico, as pessoas têm autoridade aí. Desde quando ela começa a se esnobar, acabou para ela. Então são situações que nós devemos observar, o que Jesus fala, cuidado que Ele manda você tomar. Quando você está ciente dessa situação, é muito mais fácil de você caminhar. Por que as pessoas falam, pastor, não fala de bênção, não fala de sucesso? Mas o grande sucesso é esse, gente, é você saber aonde você pode errar, você fugir dessa área e entrar no caminho de obediência ao Senhor. É fácil? Não é, gente. Não é fácil, não adianta eu mentir para você e falar, olha, você veio no caminho do Senhor, tudo maravilha, viu? Prova sobre prova, tentação, a dificuldade, o inimigo vem com tudo sobre sua vida. É a misericórdia de Deus que vai mantendo a gente vivo aí, irmãos. Tá certo? Alguém quer perguntar, quer questionar alguma coisa? Dúvida? Vocês entenderam então o propósito do Senhor? Tá? Andaram os 40 anos, às vezes o pessoal, minha bênção não chega, ele não vai chegar não, mano. Vai se cumprir ali na vida dele. Por quê? Não está obedecendo ao Senhor. Não é de uma forma total. Vem todo mundo aqui que eu vou orar e vocês vão ser abençoados. Deus abençoa se Ele quer, tá? Então, o segredo é aquilo que Jesus falou, irmãos. Você pede, faz os teus pedidos, você deve sonhar, sonhe mesmo, deseje mesmo, mas com prudência. Lá no finalzinho, fala ao Senhor, meu desejo, Pai, é esse, mas faça segundo o teu querer, a tua vontade. Pronto, a maior segurança para a tua vida, filho, a maior segurança é essa atitude. Senhor, meu desejo é esse, mas faça o teu querer, a tua vontade. Tá? Você colocou nas mãos do Senhor, tá certo, irmãos? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, foi falado mais uma vez da tua palavra, um alerta para todos nós,
e sabermos, Pai, andar na Tua presença, no temor e tremor do Teu santo nome, sabendo que o Senhor cuida de nós. Sabemos, Pai, que o Senhor nos guia, desde quando obedecemos ao Senhor. Muitas vezes as pessoas estão equivocadas concernente bênção, prosperidade. Não é de qualquer jeito. Nós temos que confiar no Senhor e depender do Senhor. O tempo é seu, não é o nosso tempo, não é eu que determino o tempo da pessoa ser abençoada, é a atitude dela diante do Senhor. Que o teu povo possa entender, meu Deus, que as pessoas em casa, Senhor, possam entender. Senhor Deus, abençoa o teu povo, todos aqueles que dependem dos teus cuidados, porque nada somos e nada podemos fazer de nós mesmos. Nós dependemos dos teus cuidados, Pai, em nome do Senhor Jesus. Guia nossos passos no temor e tremor do teu santo nome. Cuida de nós, Pai. Guia-nos, Senhor, a fazer as coisas corretas diante dos teus olhos, em nome do Senhor Jesus. Se há enfermidade, cura os teus filhos, Pai. Sara as feridas, Senhor, do teu povo. Cura, Senhor, a alma. Cura, Senhor, a carne. Concede vitória, Senhor, as portas de emprego que possam se abrir ao teu povo. Senhor Deus e Pai, que eles possam se alegrar na tua presença, saber que o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que protege. Em nome do Senhor Jesus, o nosso desejo para o teu povo é bênção, meu Pai, paz e saúde e temor e tremor diante do teu santo nome. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, igreja do Senhor, hoje e sempre. Digam amém. Deus abençoe, amados.